começar já o Morning Show nessa polêmica toda envolvendo o Enem, as denúncias aí dos servidores, porque a Justiça Federal no Distrito Federal negou a concessão de liminar para afastar o presidente do INEP, Danilo Dupas. O órgão é responsável pela elaboração do Enem, que começa no próximo domingo. Então vamos direto para Brasília conversar já com o nosso José Maria Trindade. Zé, como é que o governo está administrando toda essa crise aí, envolvendo o INEP, a realização do Enem e também a denúncias desses servidores? Bom dia. Salve, muito bom dia, Vino. Um abraço, Paulo. Tá muito bem aí, Vino. Olha, esse assunto extrapolou o governo, viu? Foi discutido no Congresso Nacional, os senadores vieram dizer: a independência do INEP, não existe independência de órgão nenhum, independência de poderes, entre poderes. Na verdade é o seguinte, mudança dói, pessoas resistem a mudanças. E o presidente Jair Bolsonaro foi eleito diante de um debate profundo de mudanças em todos os setores. Basta ver o perfil dos novos ministros que foram indicados por ele para a educação. E o ministro Milton Ribeiro definiu práticas no INEP que não foram aceitas. Entre essas práticas está a melhor distribuição dos DAS. Vina, essa sigla aqui tem um poder tremendo em Brasília. São os funcionários públicos concursados que querem ascender na carreira e ganham salários a mais, às vezes até o dobro, com tal DAS, que é um tipo de assessoria especial. Esses 27 que saíram, eles não pediram demissão, não. Ninguém foge do paraíso, né? Quer ficar no paraíso, ou seja, eles apenas abriram mão dos cargos que estavam no INEP. O resumo é que o Enem vai acontecer no domingo, as provas já estão sendo distribuídas, já foram distribuídas, e isso não vai afetar. Agora, esse debate ele é importante e bom que seja mesmo a público. Tá certo então, Zé Maria, mas vamos continuar em Brasília, porque a Luciana Verdolim tem mais informações aí sobre o Enem. Luciana, esse pedido de afastamento aí do presidente do INEP, essas entidades educacionais ainda vão tentar fazer com que a Justiça afaste o presidente do INEP e ainda que tenha mudanças para esse exame que vai ser realizado no próximo domingo? Olha, Vinícius, tradicionalmente, prova do Enem, elas têm questionamento desde o último minuto. Então, assim, quem está querendo adiar a prova tenta garantir uma liminar até mesmo no domingo, quando acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Por que essa liminar foi negada pela Justiça Federal aqui de Brasília? Porque a avaliação é que você afastar um presidente do INEP às vésperas do exame podia mais atrapalhar do que ajudar, porque poderia comprometer a tranquilidade das provas do próximo domingo. E a avaliação da Justiça também é de que não há ainda prova suficiente de que houve sim interferência nas provas do Enem, né? Se o governo interferiu de forma negativa, escolheu questão para ser aplicada no próximo domingo. O governo nega. O ministro Milton Ribeiro da Educação já esteve lá no Congresso Nacional negando as acusações, vai voltar no próximo dia 8 na Comissão de Educação para voltar a apresentar aí os questionamentos, apresentar até balanço das provas que vão ser aplicadas. O presidente do INEP também, Danilo Dupas, já foi ao Congresso Nacional, negou as acusações e a avaliação, o que se diz nesse momento, que a questão é muito mais administrativa do que de educação, porque o que os servidores estariam discutindo é uma questão de gratificação, isso pelo menos segundo o Ministério da Educação. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é que essas denúncias só surgiram agora porque é para mesmo complicar a vida do governo, é para dificultar a realização do exame, porque as provas já estão prontas há tempos e elas já estavam, quando as denúncias começaram a surgir, as provas já estavam também nas mãos da empresa que é responsável pela distribuição. Então, na avaliação do governo, os estudantes podem ficar tranquilos. Prova no domingo, é bom chegar cedo, evitar perder aí o horário do exame. Pelo horário de Brasília, os portões abrem ao meio-dia, fecham 1h da tarde. É preciso ficar muito atento também com relação aos locais de prova.
Tá certo, Luciana, muito obrigado pelas suas informações. Pois é, os estudantes têm que tentar fugir um pouquinho aí dessa polêmica, né? Porque já tem a tensão toda aí do exame, então eles têm que focar toda a sua concentração para responder essas questões, Adrilles Jorge. Sim, e aí eu pergunto para você, são questões que tem que ter ideologia ou não? Olha, é muito difícil, é uma utopia você estabelecer um princípio de ensino que não tenha algum tipo de viés. Mas ideologia é uma coisa muito afeita, sobretudo às esquerdas, né? E a gente sabe, no próprio MEC tem 200 mil funcionários comissionados lá, que eventualmente influem durante esses quase 20 anos de gestão do PT, em alguma forma, ou de toda forma, na educação brasileira, inclusive nas questões do Enem. Isso já foi colocado, questões de ideologia de gênero, questões de sócio-sentimentalismo sexual, questões de gírias de população homossexual, uma série de coisas assim que não tem exatamente a ver com a formação clássica do aluno. O conservadorismo, por sua vez, é uma anti-ideologia. Ele se escora num ceticismo, numa desconfiança em relação a teorias estruturantes e totalizantes de poder, de história ou coisa do tipo. Então, o governo Bolsonaro tem na sua gestão a oportunidade de desideologizar o ensino de alguma forma, que foi tão ideologizado. Mudou-se o enfoque das matérias de conteúdo pragmático, como matemática, português, como geografia, como biologia, para outros de conteúdo socioestruturante, sócio-sentimental, de formação psicológica, psicossocial, sexual do aluno. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. Só que esse problema do Brasil coloca o Brasil como um dos países piores avaliados do mundo em termos de educação. E não é só uma coisa de falta de estrutura de educação, é uma coisa, sim, relativa à ideologização do ensino. Por que países como a Coreia, o Japão, a própria China têm índices muito mais elevados de avaliação educacional do que o Brasil? Porque esses países não estão nem aí para esse tipo é menos de ideologização. Sim, mas a China promove exatamente... Deixa eu só te falar uma coisa. Não, a sua pergunta é muito boa. A China promove uma educação de fundamentos clássicos de geografia, de matemática, de ciência. Aí sim, eles são muito bons. A ideologia, do ponto de vista histórico, realmente é muito educação chinesa lá. É mais neutra. Agora, português, por exemplo, aqui o Nós Vai é colocado Paulo Freireano como uma nova forma de expressão. Ou seja, os índices de educação do Brasil são baixos, exatamente provenientes desse tipo de ideologização, e o governo Bolsonaro tem que atacar esse tipo de ideologização do ensino no Brasil. Ô Joel, como o Zé Maria bem disse, né, esse debate sempre foi muito importante para o governo Bolsonaro, né, esse debate sobre a ideologia foi algo muito discutido também na época do Abraham Weintraub, né, ex-ministro da Educação, até com lembra daquela polêmica da retirada de alguns livros que eram utilizados aí no ensino, nas salas de aula, e agora essa polêmica toda envolvendo o Enem. O Bolsonaro disse que esse Enem vai ter a cara do governo. O governo tem que interferir em questões do exame? Eu acho que vai ter a cara do governo mesmo. Acho que será um fracasso. Porque, assim como todo o resto do governo. Veja, Vini, o fato dessa questão da ideologização do ensino, da ideologia em sala de aula, da pergunta do Enem com a gíria do gay, o fato disso ser o centro do debate educacional brasileiro mostra como, infelizmente, a nossa direita está completamente perdida quando o tema é educação. E como oportunistas, que não são conservadores nesse sentido que o Adrilles disse, como o Bolsonaro, ele é zero isso. Ele quer só o poder para ele acima de tudo e ponto final. Como oportunistas se utilizam disso para destruir as poucas coisas que funcionavam, como um sistema de avaliação que de fato consegue tirar uma foto do país, do grosso dos seus estudantes, e vão dilapidando, sabotando isso em nome de discussões que não mudam nada. É o caso aqui, sabe uma das interferências que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer que não se refira a golpe de 64, e sim a revolução de 64. Por acaso isso é tirar a ideologia, gente? Isso é colocar uma ideologia dele de direita, que quer saudar, louvar o golpe militar, louvar o Ustra, louvar a tortura, no lugar de uma prova que valorizava mais a democracia. Isso não é isso não é tirar ideologia, isso não é diminuir o conteúdo ideológico. Todo viés. Isso não é diminuir o conteúdo ideológico. Isso é aumentar o conteúdo ideológico. Porque golpe, goste ou não, é uma descrição neutra do que aconteceu. Assim como a instituição da República se deu por meio de um golpe. Isso é uma descrição factual daquilo que aconteceu. Da mesma forma, o regime militar veio por meio de um golpe de Estado brasileiro. Querer trocar por revolução, isso sim é colocar uma característica, um teor ideológico ainda maior para celebrar um evento. E repito,
O grande problema do Enem não está aí. E se falar Revolução de 64? É ruim, mas não é isso que muda também. Não é isso que vai fazer a educação brasileira ser melhor ou pior. É o fato do governo só olhar para isso, para essa quase irrelevância, que mostra como ele está perdido. Sabe por quê? Não é irrelevante. Sabe por quê? Pra fechar, Joel. Entre golpe ou revolução, óbvio que é irrelevante. Bom, eu prefiro o golpe, acho mais correto, mas enfim, não muda tanto assim. Não muda tanto assim. Não muda tanto assim. Não é isso que muda. Deixa eu terminar. Respondam. O que o governo fez até agora pelo ensino, pela educação brasileira? A resposta é clara: zero. As promessas que apareceram foram apresentações de PowerPoint. Lembra? Colégios militares vão revolucionar, mas até no plano eram 10 colégios. Eram 10 colégios. Eram 10 colégios por ano. Eram 10 colégios por ano. Fabricação de drogas nas universidades. Tinha, foi lembra do droga sintética não é não, era plantação de maconha, Lembra do que todo mundo fuma maconha. Lembra do programa? Não, ele produzia maconha, era mentira dele. Não defenda a mentira. Você tem aviãozinho. Você não precisa. Você via isso na universidade? Posso terminar? Não, Vini, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Minha fala foi mais curta que a sua. Minha fala foi mais curta que a sua, inclusive. Você vai voltar, Dries. Vamos lá. Droga sendo produzida nas escolas, escola militar que nunca saiu do papel, aquele programa das faculdades privadas, financiamento privado, nunca saiu da apresentação de PowerPoint. O governo não tem nada e esse Enem será um desastre. Por quê? Porque a matrícula, a inscrição de alunos continua caindo, mesmo neste ano, que teve menos isolamento social do que no ano passado, vai ver a queda. É o fracasso. E se tiver vazamento da prova, esse cara que está na chefia do INEP, que não foi exonerado agora, vai ter que ser preso. Sabe o que é o fracasso? Você já fez o Enem? Já fiz. E aí? 2 vezes. Tinha questões ideológicas? Eu coloquei tudo o que eu não penso. Tem que esquerdar. Eu penso uma coisa... questão. Na redação, por exemplo, tudo que eu pensei... Não, faz uns 3, 4 anos que eu fiz isso. Deu certo, mas eu passei direto na faculdade, não pelo Enem. Agora eu queria que você respondesse também Não, o Joel falou que esse era um fracasso. Sabe o que é um fracasso? Você sabe o que é um fracasso? Um fracasso é ver jovens de uma escola particular, tem um vídeo circulando na internet de uma escola particular que a mensalidade é R$ 2.500 com bandeiras do PCB. Isso sim é assim, muito assustador. O governo tem sim que combater a doutrinação em sala de aula. Os estudantes, os estudantes não estão aprendendo em sala de aula sobre história, filosofia. Estão aprendendo história sim, só que desaprendendo a história. Não aprendem geografia, por isso que tem tanto analfabeto funcional e por isso que a cultura brasileira está tão em baixa, por causa da doutrinação em sala de aula, que os alunos se preparam para esquerdar na prova. Por exemplo, estou aqui com a Quenda Upajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Qual o problema disso? Qual o problema? Qual o problema? Dá licença, eu não te interrompi. Qual o problema? Eu não te interrompi. Dá licença, eu não te interrompi. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí Amapô, não faça a louca com K e pague... Ai, meu Deus do céu. Falou desse assunto no Morde. E pague meu apoio. Deixe dia que, senão eu puxo o teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Outra, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Aí. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização, tudo errado, né? Da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. É isso que os estudantes aprendem hoje em dia na sala de aula. Me diz o que isso agrega à vida das pessoas. É pura doutrinação. E o governo tem sim que interferir nessa questão e deixar o Enem neutro. Joel, essas questões são doutrinação, são ideológicas? Essas 2 questões eram para o aluno ler um trecho aí de uma filósofa feminista, por exemplo, e ver se entendeu Simone de Beauvoir e ver se entendeu o texto ou não. Isso se chama interpretação Simone de Beauvoir é de direito ou de dialeto gay, travesti, Simone de Beauvoir louca com K. Minha vez. Peraí, só posso fazer uma pergunta. Deixa o Joel terminar e a Paulinha vai falar. Simone de Beauvoir é uma referência que pode sim constar nas provas e outra. Defende inclusive uma pluralidade maior de referências. Coloque também um pensador abortista. Sério. Coloque também um pensador sério conservador. Não algum picareta, tipo Olavo, Adriles. Não isso. Agora bote não pensadores pode ter Olavo de Carvalho. Bote pensadores sérios. Zoe, não me interrompa. Mas calma, rápido. Não me interrompa. Vamos cortar ali os 3. É bem rápido. Tá um em cima do outro ali, a gente tem que organizar. Às vezes, Paulinha,
É rápido, é só um ingrediente aqui, que eu tô aqui ouvindo essa discussão. Aí o Joel me diz o seguinte, não Olavo de Carvalho, não pode pôr ali trecho de Olavo de Carvalho. Só para ressaltar, pode ter ou não pode ter Olavo? Complemento, a Adriles vai complementar. E essa afirmação que o Joel falou de que o governo Bolsonaro até agora não fez nada sobre para a educação brasileira. Houve 2 anos de isolamento social em que as escolas e as universidades ficaram completamente trancadas. Comecinho, cara. Isso é reverberação do ano passado. Mas e a gestão Van Traub, Adriles? A gestão Van Traub realmente ele priorizou demais essa questão da ideologização, mas eu acho essa radicalização da ideologização é exatamente necessária. Porque se você coloca Simone de Beauvoir, você tem que colocar também um Olavo de Carvalho, um Wittgenstein. Você tem que exatamente preencher. Sim, mas você não vai gostar dele, você nunca leu. Você nunca leu Wittgenstein. Já li Tratado Lógico Filosófico. Você tem que priorizar todas as ideologias. Não é se você desideologizar. Não existe um princípio de história que seja absolutamente neutro. Essa questão que você coloca é muito interessante. O golpe pode ser interpretado como contragolpe. Hoje, a história que se movimenta pode ser colocada como um golpe do judiciário que quer fazer um semipresidencialismo e que já se justifica como semipresidencialismo que tolhe os poderes do presidente. Ou seja, tudo é passível de um tipo de interpretação. O problema é quando você coloca, Joel, uma interpretação única, progressista, de esquerda, e coloca e promove essa interpretação para que os alunos... Você sabe disso, Joel. Vamos voltar ao ponto. Deixa eu terminar. Todo aluno que vai... Joel, todo aluno... Isso já virou clichê. Todo aluno que vai pro Enem, todo mundo fala, olha, você chega na prova, tem que esquerdar, hein? Você não vai dizer o que você pensa. Você vai ter que dizer o que o professor mandou dizer o que você pensa. E os professores são marxistas, prova isso. É esses alunos que a Zoe citou, todo mundo lá com faixa do PCB. Você acha que o comunismo nasceu Sabe onde é que vem? Tem que esquerdar na prova do Enem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Existe sim um viés na educação brasileira, mas à esquerda. Agora, a militância do PCB que conquista jovens hoje em dia, vocês não sabem, vem do YouTube, vem do Jones Manuel. O PCB não era grande. O PCB não era grande na minha época. O PCB não era grande. Não é do professor. Você não conhece os Jones. Você não conhece os Jones, Adriles. Vem do professor. Eu conheço vários. Mas eu estudei ensino fundamental e médio. Vamos deixar o Joel falar agora. Deixa eu terminar. Eu também tive professor esquerdista, eu também tive professor que falava de mais-valia e tudo mais. Mas, gente, o ponto é o seguinte, isso tudo é quase irrelevante no resultado da educação brasileira. Deixa eu voltar. Eu sou o primeiro, mais do que vocês até, a defender uma educação sem ideologia. Sem ideologia de direita, nem de esquerda. Joel, você tem que ter uma educação com pluralidade. Eu fiz USP. Olavo não é sério. Olavo é nível Márcia Tiburi, não é pra estar na prova. Olavo é Márcia Tiburi, não é pra estar na prova. O Pajubá é uma construção linguística interessante no português. É interessante. Tá certo. É interessante. Vamos lá, gente. O foco da educação não é esse. O governo não fez nada do que interessa e ficou nessa discussão irrelevante. Não, é relevantíssima. Ponto. Zé, próximo ao Zé Maria agora em Brasília. Ô Zé, eu queria me despedir de você já, mas queria que você desse um pouco mais de informações aí sobre como que vai ficar a situação do presidente do INEP e também sobre a gestão Milton Ribeiro, como que ela vai ser avaliada agora a partir desta polêmica aí envolvendo o Enem. Olha, internamente o Milton Ribeiro cresce, né, com essa postura que é uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. As mudanças doem, né, e é por isso que o INEP está ressentindo. Sobre o Enem, eu entendi muito bem, me deram lá explicações claras de como funciona. Existe um banco de perguntas para o Enem, e a escolha dessas perguntas, né, que respondem ali aquela história lá de resposta ao item, né, teoria da resposta ao item, de que, qualquer maneira, deve medir o conhecimento do aluno. A ideia de alguns editores é de saber, de professores que fazem as provas, é de extrair se o aluno está apto, se ele tem conhecimento em várias áreas. E diz que, se fizerem lá 50 provas, elas serão todas iguais com relação à calibragem de conhecimento do aluno. Agora, esses detalhes aí, eles devem ser calibrados também de acordo com a ideia da equipe do Ministério da Educação. Não acredito em órgão independente na gestão pública, viu, Vina?